Recursos naturais renováveis e não renováveis são elementos presentes na natureza e explorados economicamente. Classificam-se em renováveis quando podem ser repostos aos poucos e não renováveis quando não há possibilidade de reposição ou o tempo é demasiado longo para sua recuperação. Minerais são substâncias inorgânicas encontradas na natureza, geralmente no estado sólido. Porém, podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Combustíveis fósseis são encontrados basicamente em bacias sedimentares, apresentando matéria orgânica na sua origem. São recursos energéticos que não são renováveis e são altamente poluentes. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi criada em 1960, tendo como objetivo controlar o preço do petróleo no mercado internacional. Solo, recurso natural não renovável, é formado a partir da fragmentação da rocha integrada à matéria orgânica, do ar, da umidade, que constitui como um recurso essencial para a produção de alimentos e para o equilíbrio da biosfera. Estes recursos naturais são considerados inesgotáveis. Portanto, a sua má utilização ou a exploração excessiva agrava os impactos ambientais. A exploração inadequada dos recursos vegetais ou animais pode provocar a extinção de espécies. Recursos florestais. A biodiversidade diferenciada desse tipo de recurso pode ser utilizada à indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, madeireira e na produção artesanal. Biopirataria. Trata-se da exploração, do transporte e de pesquisa de recursos naturais renováveis. Ela é praticada principalmente em países subdesenvolvidos ou emergentes do mundo tropical, sem conhecimento ou a permissão de autoridades locais. Desmatamento. Na atualidade, os países tropicais têm sido apontados como campeões de desmatamentos de florestas. Portanto, a madeira extraída dessas áreas é comprada pelos países ricos. As áreas devastadas também atendem às atividades agropastoris. As consequências estão ligadas diretamente ao assoreamento dos rios. Além disso, as queimadas produzem e contribuem para o aquecimento global, para a extinção da espécie e da fauna e da flora. Recursos hídricos. A água é um elemento de extrema importância para a existência de todas as formas de vida no planeta Terra. Em nosso planeta, de acordo com a temperatura, a água pode ser encontrada nos 3 estados físicos da matéria. A transição entre os estados físicos é denominada de ciclo da água, ou ciclo hídrico. São explorados economicamente para o abastecimento das populações, para as atividades agrícolas e industriais. Uso doméstico industrial da água. O crescimento populacional e as mudanças nos padrões de consumo aumentaram a demanda no abastecimento da água nas cidades. Nem sempre existe a disponibilidade hídrica para acompanhar essas mudanças. O uso da água na agricultura e na pecuária. A produção de alimentos é o setor que mais utiliza água. No Brasil, a agropecuária é responsável por mais de 80% do consumo. Exploração das águas subterrâneas. Em alguns lugares, em virtude do esgotamento das fontes de captação da superfície de qualidade, os aquíferos passaram a ser explorados. Entretanto, a reposição dos mananciais do subterrâneo não ocorre na mesma velocidade que a exploração acontece, causando forte impacto ao meio ambiente.
extrativismo animal. Nos rios, nos mares, a pesca pode ser classificada como artesanal ou industrial. São atividades importantes para a economia em vários países. Entretanto, as técnicas modernas da pesca industrial têm provocado a redução e o desaparecimento de várias espécies. Degradação dos rios. O excesso de poluição produzida pela indústria, pela agricultura e também pelo ser humano através dos seus domicílios tem levado muitos rios importantes à morte. Nesse processo destaca-se a eutrofização, ou seja, a degradação dos rios. Energia renovável. Em geral, a produção da energia a partir de fontes renováveis é considerada limpa e, por menor impacto ambiental que tenha em relação à utilização de combustíveis fósseis, a principal fonte de energia renovável são as hidrelétricas, a solar, a eólica, a biomassa, a geotérmica e a maré motriz. Impactos ambientais. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias mundiais, com a maior rapidez nas últimas décadas, tem levado este fenômeno a diversas consequências nas questões ambientais globais, com o derretimento das calotas polares e o aumento dos níveis médios do mar. Chuvas ácidas são produzidas como resultado da reação química que ocorre entre gases liberados pela queima de combustíveis fósseis e a água das nuvens. Produzem diversos danos ambientais. Efeito estufa é o fenômeno que permite a vida, pois impede a saída completa do calor da atmosfera. Inversão térmica. Fenômeno natural que ocorre principalmente durante o inverno, quando o ar fica frio e retido sobre o ar quente. Este retém os gases poluentes, o que ocasiona problemas respiratórios. Camada de ozônio. É o elemento importante dentro da atmosfera, pois filtra os raios ultravioleta do Sol. A industrialização de certos produtos químicos da família do clorofluorcarbono causou danos à camada de ozônio, o que passou a trazer consequência aos seres vivos. Sustentabilidade. É o principal aspecto que diferencia a sustentabilidade das demais propostas ambientais está relacionado à união e à integração de interesses ambientais, econômicos, sociais, com práticas responsáveis ao consumo. Movimentos ambientalistas. No final da década de 1960, as discussões ambientais atingiram a sociedade como organização de movimentos de conferências voltadas para a conscientização, tal como população e governo. Tratados internacionais consistem em acordos estabelecidos entre países buscando benefícios e através de um bem comum. Meio ambiente e cidadania. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido na Constituição brasileira. Entretanto, são interesses e a participação dos cidadãos que asseguram o cumprimento dos direitos e dos deveres ambientais.